Sejam todos muito bem-vindos a este momento de culto. Hoje, sexta-feira da Paixão, nós queremos utilizar a ordem das trevas para o nosso momento cultico. A ordem Tenebrae, ela tem esse nome, um nome vindo do latim, ela lembra, e o nome próprio significa escuridão. Mas que escuridão é essa que nós lembramos no dia da sexta-feira da Paixão? Nós somos convidados ao longo deste culto e em toda a Sexta-feira Santa a entrarmos nas cenas tenebrosas descritas na Escritura Sagrada. As cenas tenebrosas da traição de Jesus, da condenação e as trevas da sua crucificação e morte. Que Deus nos abençoe nesse momento cultico, que Ele esteja no meio de nós, nos trazendo o consolo da cruz. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. O salmo do dia é um salmo cristológico, o salmo de número 22, versos 6 a 19, verso 30 e 31, que diz assim: Mas eu sou o verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração faz-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega no céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão o que foi que ele fez. Até aqui a leitura do Salmo do dia. Nós cantamos a primeira estrofe do hino 88 do Inário Luterano, Ó Fronte Ensanguentada. Ensanguentada, ferida pela dor, de espinhos coroada, marcada pelo horror, ó fronte outrora ornada de eterna glória e luz, agora
Seguimos com o relato da paixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a leitura bíblica de Marcos, capítulo 11, versos 15 a 18, onde assim está escrito: E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de ladrões. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Até aqui a leitura da escuridão do equívoco. Cantamos a segunda estrofe do hino 88. Ó rosto glorioso, que sempre fez tremer o mundo poderoso, fizeram-te sofrer. O quanto estás mudado, o teu sublime olhar, de tão atormentado, não vejo mais brilhar. A nossa próxima leitura, ela diz respeito à escuridão da traição de Jesus, onde lemos em Mateus, capítulo 26, versos 20 a 28, como está escrito: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus declarou: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que coloca comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Até aqui a segunda leitura. Nós cantaremos e ouviremos o hino 88, a terceira estrofe. Pertenço ao teu rebanho, Jesus, meu bom pastor. Senhor, favor tamanho, provém do eterno amor, do verbo dos teus lábios, eu sempre me nutri. Os pensamentos sábios obtenho só de ti. A terceira leitura, relatando a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, está registrada conforme o Evangelho de São Mateus, também no capítulo 26, dando continuidade à escuridão da tentação de Jesus.
E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: essa noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se conforme a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Nós seguimos a nossa liturgia com a 4ª estrofe do hino 88 do Inário Luterano. Momentos de alegria e grande bem-estar, ó meu divino guia, eu sinto ao meditar no que por mim fizeste, a fim de me remir, a própria vida deste, é bom a te seguir. A nossa próxima leitura aponta para a escuridão da injustiça. A paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o Evangelho de São Marcos, capítulo 14, onde assim diz: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado dentre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidades temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio.
e, amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Seguimos com a quinta estrofe do hino 88, Ó fronte ensanguentada. Penhor tão precioso, me vem da tua cruz, por este dom precioso, te louvo, meu Jesus. Concede fiel me apegue a ti no meu final, e nunca te renegue, amigo sem igual. Após a escuridão da injustiça, Jesus enfrenta agora a escuridão da negação. Leitura da paixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o Evangelho de São Marcos, ainda no capítulo 14, continuação da leitura anterior. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer às circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Cantamos a sexta estrofe do hino 88. Quando eu partir um dia, comigo vem estar, perfeita garantia, na morte vieste dar, que toda tua angústia me livre da aflição, e o diabo e sua astúcia não mais me seguirão. A leitura bíblica, conforme o capítulo 23, registrado por São Lucas a respeito da paixão do nosso Senhor, é um relato que fala da escuridão da rejeição. Assim diz a palavra do Senhor. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou: Que mal fez este?
De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Cantamos a 7ª estrofe do hino 88, Ó fronte ensanguentada. Consola-me na morte, lembrando tua dor. És meu escudo forte, glorioso vencedor. Estando a contemplar-te, confiante vou dizer, feliz ao abraçar-te, assim é bom morrer. A paixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aponta para a escuridão da crucificação do nosso Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse também ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Assim termina a leitura da paixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, nesse momento, então, oramos a Deus, o nosso Pai. Ó Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós. Graças te damos, Senhor, porque temos um advogado junto a Ti, Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Bem-aventurados somos nós, cremos em Jesus Cristo, e nossa iniquidade é perdoada pela sua obra. Graças damos, Senhor, porque temos um advogado diante de Ti, Jesus Cristo, o perdoador dos nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A tudo isso nós agradecemos-te, Senhor. Amém.
Ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte causador. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Está consumado. Estas foram as últimas palavras de Jesus antes da sua morte. Mas o que está consumado de fato? Sim, o terrível sofrimento de Jesus está consumado. A sua agonia, o seu sofrimento no jardim do Getsêmani está consumado. A sua prisão, o seu julgamento, o espancamento que ele sofreu, a sua condenação injusta, a hora da sua morte, ter que carregar a cruz depois de ser pregado e pendurado nela por 6 horas consecutivas, tudo isso está consumado. O seu sofrimento, a sua dor, a escuridão e a sua morte estão consumadas. E sinceramente eu acho que nós podemos nos identificar com tudo isso quando nós vivenciamos sofrimento, dor ou escuridão. Nós damos graças quando tudo isso acaba, quando nós superamos, quando tudo isso chega ao fim. Pode até ser bom quando a morte finalmente chega para uma pessoa que está sofrendo há muito tempo, uma pessoa que está acamada, adoecida há anos, então a morte chega e aquele é um momento, de certa forma, de alívio. Esse é certamente o caso quando nós olhamos para Jesus na cruz, sofrendo até o momento da sua morte. E quando ela se aproxima, ele diz: está consumado. É em torno disso que nós nos reunimos nesse momento de culto. É em torno da cruz de Jesus, um instrumento de sofrimento, um instrumento de dor, de tortura, de escuridão, um instrumento e um lugar de morte. Um lugar onde ouvimos as palavras dos evangelistas sobre a morte de Jesus. Porém, não foi apenas a vida de Jesus que acabou nesse estar consumado. Algo mais acabou junto com o sofrimento de Jesus. Algo mais acabou junto com a sua dor, junto com a escuridão e a morte. Junto com tudo isso, está consumado, acabou definitivamente um pagamento que precisava ser feito. Além da cruz ser um lugar de morte, Jesus fala palavras de vida a partir dela. Ele disse
tetelestai, ou está consumado. Essa, para nós cristãos, é sim uma palavra de vida. Porque ao ouvir as palavras de Jesus, nós lembramos que nós estamos mortos na fragilidade desse mundo. Nós lembramos que nós estamos mortos no sofrimento, na dor, na escuridão e na pecaminosidade que esse mundo apresenta diante de nós. Nós estamos mortos em nossa própria fragilidade, em nossa própria dor. Nós estamos mortos em nossos próprios sofrimentos e por isso vivemos a escuridão da morte todos os dias. Estamos mortos em nossos pecados. Na verdade, é exatamente isso que causa a morte. Romanos capítulo 6 diz que o salário do pecado é a morte. Basicamente, a morte é o que nós ganhamos como pagamento por tudo aquilo de ruim que nós fazemos, por todos os nossos pecados que cometemos. A morte é o salário merecido. É o que você e eu recebemos. Nós recebemos porque nós fazemos coisas terríveis a nós mesmos e a outras pessoas. O preço por tudo isso é a morte. E se você pensa que não, eu posso garantir a você que a morte espera a você e também espera a mim. Você e eu jamais podemos escapar dela. Toda dívida deve ser paga. Todos nós temos pagamentos a fazer. Às vezes os pagamentos das nossas dívidas aqui neste mundo, eles levam tempo demais. Eles levam meses, talvez anos ou décadas para serem concluídos. Quando nós fazemos um financiamento, por exemplo, nós passamos uma vida inteira pagando o preço por algo. Eu sei que é frustrante, eu sei que é exaustivo e até mesmo ter que pensar nessas contas que a gente tem que pagar. Não só contas materiais, mas contas emocionais, psicológicas, uma conta de uma palavra de honra não cumprida. Mas em seu sofrimento, morte, escuridão e dor, Jesus concluiu o pagamento de uma conta que nós jamais seríamos capazes de concluir. Uma conta que não é material, uma conta que não é simplesmente psicológica ou moral aqui entre irmãos nessa terra, mas a conta pelo preço dos nossos pecados. Jesus paga o que nós não podemos pagar. Não podemos pagar o que é exigido por Deus por causa da nossa pecaminosidade. E a pergunta é, mas por que Jesus então paga? Por que ele precisa pagar? Justamente pelo que eu acabei de dizer. Nós, por nosso mérito, por nossa força, não temos condições de pagar o preço dessa conta. Estamos cheios de conta com Deus. Conta por ignorar a palavra dele, conta por andar contra aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Nós temos uma conta por Deus por nos rebelarmos contra ele. Estamos cheios de ações malignas contra o nosso próximo. Nós estamos cheios de palavras ofensivas, pensamentos que são detestáveis, desejos vingativos e intenções impuras com o nosso próximo, com pessoas que convivem conosco ou pessoas mesmo desconhecidas, e os nossos pensamentos vão além daquilo que Deus espera de nós. Estamos cheios de egoísmo, enfim, nós estamos cheios de pecado, cheios de culpa. E se Jesus é o Filho de Deus, sem pecado, que não cometeu crime nem pecado algum neste mundo também, que foi injustamente preso e falsamente julgado, que foi horrendamente condenado à morte por crucificação, então ele não está morrendo na cruz, não está consumando essa obra da salvação ou completando algo para si mesmo. Não é um pagamento em seu benefício, não é para o benefício próprio. Jesus se entrega à morte porque ele precisa pagar uma conta que não é dele, uma conta que é minha e que é sua.
Jesus precisa completar a obra da salvação entregando-se à morte para consumar o pagamento da nossa dívida, pagando com a sua vida e nos dando vida eterna. Sim, Jesus morreu para terminar aquilo que é exigido por Deus por causa do nosso pecado. Ele morre para pagar o preço. Ele morreu para perdoar todo aquele que nele crê. Ele morreu para pagar o que precisa ser pago. Por isso, no alto da cruz, ao concluir a obra da salvação, Jesus disse: está consumado, está completado. Sim, o salário do pecado é a morte, como eu disse antes. Mas ouça também esses versículos de Colossenses capítulo 2, que diz assim: estando vocês mortos em seus delitos, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todos os pecados, cancelando a dívida que nos era contra nós e nos condenava. Ele a removeu, pregando-a numa cruz. Você ouviu isso? Ouviu de verdade? Jesus removeu a dívida do seu pecado. Jesus removeu a dívida do meu pecado. Ele pegou a nossa dívida e pregou ela numa cruz. Esse pagamento está completamente realizado. Esse pagamento está consumado. Novamente, eu lembro que a cruz, um instrumento e lugar de execução, um lugar de morte, onde o nosso Salvador entrega a sua vida. Mas é nessa mesma cruz, que onde está sendo finalizado o pagamento da dívida que era nossa. A cruz, então, que antes era vista apenas como um objeto de tortura, de morte, de sofrimento e agonia, agora ela é vista em Cristo como o lugar que nos dá vida. Isso porque poucos dias depois nós lembramos que Jesus não ficou preso na cruz, que Jesus foi colocado num túmulo e de lá ele ressuscitou dos mortos. Portanto, as palavras "está consumado" são uma palavra de vida para nós. É uma vida que está em andamento. Não é algo futuro, não é algo que esperamos para um dia, quando Jesus voltar. Mas a vida é algo que está em andamento hoje. Veja bem, porque na língua grega as palavras "está consumado", escritas na Bíblia, são ditas num tempo verbal que indica um efeito contínuo de uma ação feita no passado. O resultado da ação da morte de Jesus, o "está consumado", "está completado", "está pago", que foi dito lá no passado, ele continua valendo hoje para mim e para você. Temos perdão e salvação com a morte consumadora de Jesus. A morte de Jesus, os benefícios dela são sempre válidos. A obra salvífica de Jesus está sempre consumada, até o dia da sua volta. O que Deus fez em Cristo naquela época está em vigor agora. O que a sua morte e ressurreição consumaram naqueles dias está sendo consumado cada vez que nós confessamos os nossos pecados e ouvimos de Deus: os teus pecados estão todos perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode estar lutando contra pecados do passado, pecados do presente. Você pode estar lutando muito com uma sensação de que, poxa, aquele pecado que eu cometi no passado, eu não sei se eu tenho perdão. Eu sei que isso é difícil muitas vezes, a gente olhar para um pecado do passado e receber o perdão de Cristo e seguir a vida feliz, em alegria. Você pode muitas vezes estar duvidando, e isso é porque o Satanás está agindo, e ele quer que a gente duvide do "está consumado" de Jesus. Quando Satanás age, ele quer que a gente não lembre das palavras de Jesus: você está perdoado, está consumado o seu perdão. Por isso eu quero que você ouça essas palavras em alto e bom tom, e quero que você olhe para aqueles erros do passado, pense neles e ouça a voz de Cristo, rompendo o sofrimento, rompendo a escuridão,
e rompendo a sensação de que eles não foram perdoados. Escute a voz de Jesus, ouça em alto e bom tom o que ele disse e continua dizendo hoje: teus pecados estão perdoados, está consumada a obra da salvação. Que o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sempre diante de nós, diante das situações que nós necessitamos confessar o nosso pecado e ouvir o está consumado de Jesus. E que o Espírito de Deus nos dê alegria de saber que nesse está consumado nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, diante do estar consumado de Jesus, crentes nessa promessa e nessa realidade, eu quero convidá-los a confessarmos os nossos pecados a Deus. Ó Santo e poderoso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados do presente e os pecados do passado, os pecados da nossa alma e os pecados do nosso corpo, os pecados que fizemos para agradar a nós mesmos e os pecados que fizemos para agradar os outros. Perdoa-nos, Senhor, os pecados frívolos e irrefletidos. Perdoa-nos, Senhor, pelos pecados graves e deliberados. Perdoa-nos, Senhor, por aqueles pecados que conhecemos e os pecados que não lembramos. Perdoa-nos, Senhor, os pecados que tentamos esconder dos outros de tal forma que escondemos da nossa própria memória. Perdoa-nos, Senhor, todos os pecados. Absolve-nos em Tua grande misericórdia e pela Tua bondade ilimitada, livra-nos dos laços de tudo que em nossa vida traz fraqueza e que nós andamos contra a Tua palavra. Concede, Senhor, ó Pai Celeste, por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, como ministro da palavra chamado e ordenado, eu vos perdoo todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Gente oprimida, apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro. Chegamos ao final do nosso momento devocional, concluímos então com uma oração ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, contempla graciosamente essa Tua família da fé, a Igreja Cristã, pela qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve disposto a ser traído e entregue nas mãos de homens pecadores. Tudo isso para sofrer a morte sob a cruz, morte pela qual nos traz vida. Morte pela qual nós ouvimos que tudo está consumado, tudo está completado. Nada mais precisamos fazer para a nossa salvação. Nosso pecado já está perdoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos, agradecemos e pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, que vive e governa contigo e com o Espírito Santo,
um só Deus, agora e sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.